aluno é aluno. O microfone está fechado, Luciano. Boa noite. Agora, desculpa. Agora, boa noite. Boa noite. Legal, desculpa. Então, assim, é interessante isso que vocês falaram, que hoje eu participei de uma live ontem e hoje estava debatendo muito sobre isso, porque de manhã eu trabalho na coordenação, né, eu sou coordenador numa polo de escola de ribeirinhos aqui na minha cidade, e uma realidade totalmente diferente, né? Trabalhar com ribeirinhos, assim, te traz uma experiência e te ensina bastante coisa. E a gente conversava bastante sobre essa questão de como vai ser essa volta, né? Porque a gente está se encaminhando já para vacinar um quantitativo de pessoas grande, né? Então, a iminência da volta, talvez, vamos colocar aí, se tiverem com muita pressa para outubro, novembro, mas certamente no início do ano que vem estamos todos de volta. Mas a questão é, como que nós vamos voltar? Como no sentido, não no sentido se vai ser híbrido, se vai ser presencial, não, mas como vai estar a saúde mental dos professores e dos alunos, né? Como que nós vamos voltar a trabalhar, entrar em sala e ter a certeza de que, mesmo estando com segunda dose, passando 60 dias, e a gente não corre o risco de se contaminar novamente, né? No meu caso, teve um agravante, hoje eu estava até conversando com a diretora, porque nas escolas ribeirinhas aqui, os professores vão para o meio do Pantanal, ficam lá 2 meses, voltam para cá, ficam uma semana aqui na cidade e depois voltam para lá. Aí, imagina a cabeça desses professores que vão para lá, deixando seus parentes aqui, e aquela sensação de que eu não estou aqui para proteger se acontecer alguma coisa. Eu não estou aqui para ajudar se algo de pior acontecer. Então, assim, a gente hoje nosso foco está muito a tecnologia X, a metodologia Y, o que a gente vai fazer e tal, mas a gente não parou ainda para pensar que essa saúde emocional ela está em segundo plano. A gente está muito preocupado hoje em como continuar exercendo o nosso trabalho, atendendo o nosso aluno, né? Porque foi aquele juramento que a gente fez lá no dia da nossa formatura, né? Que a gente ia fazer o melhor, ia propor o melhor. Mas e na hora que essa saúde emocional desabar? Como é que vai ser isso? Então, esse momento aqui, esses 15 minutos iniciais desse bate-papo nosso, assim, pode parecer uma coisa supérflua, mas nunca vai ser tão importante esse momento de acolhimento como está sendo agora. E na hora que a gente voltar. Eu acho que a discussão está sendo muito, muito vaga, muito pouca para essa questão da doença psicológica, não é, dos professores. Está se preocupando muito com a questão da tecnologia, em desenvolver as atividades, em se dar aula, não dar aula remota, dar aula híbrida. E como é que está realmente, não é, a saúde desse professor, o psicológico desse professor? Também, não só do professor, mas o psicológico também do aluno. Como está esse psicológico, né? Como é que Exatamente. está essa reflexão, né, para essa nova retomada de atividade, já que tudo é novo, já com pessoas que já não têm mais parte de sua família, que já foram, né? Como está essa situação? Que acompanhamento, não psicológico deve ser oferecido a esses professores? A gente Com só vê certeza. assim. Aí, às vezes eu falo, né, da questão da ausência do Estado. Às vezes, assim, quando eu estou falando, quem disse é o Everton, essa questão da ausência do Estado, que o Estado deveria se responsabilizar mais. Às vezes ele dizia assim, não, a gente é que tem que buscar, a gente tem que buscar, sim, a gente tem que buscar, mas a gente não pode isentar pessoas que receberam a confiança do voto, que foram eleitas,
para fazer uma administração para cuidar de pessoas. E a Sim. gente está vendo que esse cuidado de pessoas está ficando para o lado, né? Está se voltando muito para a questão do trabalho, a questão política, a questão econômica, e não está se pensando no outro, pensando na pessoa. E a pessoa, como vão ficar essas pessoas? Né? Como está o psicológico dessas pessoas? O que é que se deve fazer para que o pior não aconteça? Porque está vendo a hora da pessoa voltar, mas voltar todo mundo estrambelhado aí, maluco, todo mundo sem ter como fazer as coisas, porque aí vem as exigências das instituições para você ter um curto tempo, para você preparar avaliação, para você ter nota, precisa alimentar sistema, precisa disso, precisa daquilo. E a pessoa? Quem é que olha para essa pessoa? Na verdade, Madalena, o que aconteceu com essa questão do sistema híbrido é que a educação aqui no Brasil, quando a gente fala de ensino à distância, educação à distância, ela não começou agora. A educação à distância ela já veio lá da década de 20, quando você tinha aqueles cursos por correspondência que você trocava caderno de um lado para o outro. Eu acredito que alguma das senhoras aí deva ter feito algum tipo de curso desse, que vinha o questionário pelo correio, você fazia, preenchia, mandava para lá, aí demorava um tempo, vinha um certificado. Isso aí já era educação à distância, já apontava para isso. Só que o que acontece? Na verdade, o Brasil em si, ele não se preparou para isso. A pandemia meio que deu uma puxada de tapete e o que aconteceu? Gestores, do dia para a noite, tiveram que aprender a lidar com a educação à distância. Professores, do dia para a noite, tiveram que aprender metodologias, tecnologias, e os próprios alunos, que do dia para a noite, aquilo que até então o aluno se dobrava dentro de uma instituição, ou seja, existiam regras, né? Uma geração, por exemplo, a geração aí que terminou o ensino médio ainda, quando era ensino médio, não era terminou o segundo grau, quando não era assim, ensino médio, era segundo grau, a gente era de uma época que entrava em sala e era o chamado ensino tradicional, ou seja, o professor era o tempo ainda, acredito, eu peguei isso, que você entrava em sala, para o professor entrar em sala, os alunos ficavam de pé. Os alunos ficavam de pé. Então, assim, era um outro modelo de educação. A educação de hoje, ela está muito diferente. O aluno, com essa questão do ensino à distância, o maior paradigma que hoje a gente precisa muito conversar, e aí eu já vou introduzir um outro ponto, que a ideia visionária do Everton sobre essa questão de mentoria. A ideia do Everton sobre essa mentoria, ela é fantástica, porque quando a gente entende sobre mentoria, é mentorear, quer dizer, não é só a questão do conhecimento tecnológico. A gente precisa pegar isso aí agora e aplicar. Traduzir isso em metodologias, mas não só traduzir em metodologias, ter esse momento que nós estamos tendo aqui para poder conversar, trocar experiências. Aquilo que, de repente, para mim está sendo difícil, ou eu não estou conseguindo sair do outro lado, alguém aqui vai falar assim, não, Luciano, tenta isso, professor, porque eu tentei e consegui, deu certo. E esse tipo de informação vale ouro. Vale ouro. Então, assim, do dia para a noite, todo mundo teve que se reinventar. Um nome técnico que aglutina tudo isso, nós deixamos de ser atores de um processo de ensino-aprendizagem e viramos stakeholders. Stakeholders é um conceito que se dá a pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem utilizando tecnologias. Então, assim, isso tudo gera medo, gera anseios, somado à questão das perdas familiares, mexe com essa questão psicológica, porque é como se bate aquele medo que, poxa, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu me especializei, quer dizer, não serve mais agora? Se eu não estiver utilizando uma tecnologia? Isso não serve mais? Como é que funciona agora? Eu vou perder meu emprego? Eu já ouvi algumas frases assim, não, a tecnologia está instrumentalizando o fazer do professor. Então, assim,
No mestrado que eu estou fazendo, eu estou trabalhando muito essa questão da formação do professor, da resistência do professor com as tecnologias. Por que essas resistências acontecem? É a má formação, é a cobrança, é a falta de apoio da gestão, é a falta de um diagnóstico. O que acontece? O que está acontecendo? Porque assim como o ensino tradicional, muitas vezes, deixava os alunos em situações desconfortáveis, como, por exemplo, quantas vezes a gente já se deparou com uma situação de um aluno na nossa aula, a gente está dando aquela aula que a gente para e fala assim, caramba, que explicação é essa que eu estou dando? Mas aí você olha para o aluno na primeira fileira, ele está dormindo. Ele baixou a cabeça e dormiu. Aí você fica pensando, cara, por que essa criança está dormindo? Aí, na mesma hora, você já se vê tentado a falar assim, é um preguiçoso, é um sem vergonha, não está querendo nada. Na educação, no tradicional, a gente não abria margem para uma reflexão sobre a nossa prática. A gente simplesmente rotulava o aluno como aquele aluno desinteressado e o aluno ali ficava. Com a questão do sistema híbrido e a maneira como eles estudam, quem tem filho adolescente em idade escolar aí sabe como é que é. É um fone no ouvido, ouvindo a música no YouTube, respondendo o WhatsApp, fazendo um resumo no caderno, e quando tem aquela questão de matemática, aquela expressão que ele fala assim, não vou nem esquentar a cabeça, ele aponta o celular para a questão e o programa resolve tudo para ele. Ele não precisa nem se preocupar em fazer o cálculo. O programa já faz o cálculo. Quer dizer, a forma dele estudar é totalmente diferente do que a gente entende como aluno. Como lidar com todo esse cenário agora? E aí foi a minha conversa com o Everton, que o Everton falou, Luciano, vamos fazer essa parceria. E eis-me aqui. Para a gente poder começar a trilhar esse caminho de pegar tudo isso que a Educatom, esse universo de conhecimento que a Educatom oferece e vai oferecer, porque isso é algo que tem uma constante atualização, e a gente traduzir isso em práticas. Como que a gente pode fazer isso sem ficar com essa sensação, Madalena, que você falou agora? Caramba, a gente está trabalhando demais, a gente está sendo cobrado demais, parece que o nosso trabalho dobrou, esse sistema híbrido está arrebentando com o meio mundo. E aí você fica naquela, como é que essas pessoas estão falando que a tecnologia veio para facilitar a nossa vida se a quantidade de trabalho dobrou, triplicou? Eu tenho que entrar no sistema, o sistema não funciona, aí ou funciona e ele não é prático, aí a prova que tem que ser digitada, e Drive, e Kahoot, e como que a gente vai alinhar isso tudo para potencializar o que a gente faz e otimizar. Eu vou tentar não ser muito técnico e a gente ir colocando, porque a ideia da gente ter todo esse leque de ferramentas, se isso não for nos ajudar, para que utilizar? Vamos ser sinceros? Se isso não vai ajudar, para que a gente vai usar? A gente continua fazendo o que a gente faz da maneira que a gente faz. A gente pode desconsiderar o fato de que o nosso aluno tecnológico, a tecnologia nos fornece um canal de comunicação muito grande com o nosso aluno. Não existe um outro meio mais eficaz e eficiente de nós nos aproximarmos do nosso aluno, trazer o aluno para próximo da gente através das tecnologias. Mas será que a balança não vai ficar desequilibrada? Eu tenho um excelente canal de comunicação, mas ao mesmo tempo que eu tenho esse excelente canal de comunicação, eu vou ralar dobrado. Vou ter que trabalhar de madrugada para cumprir os 2 turnos que eu trabalho. Então, assim, a ideia, a partir de agora, é a gente começar a potencializar o que a gente faz e otimizar. Boa noite para o pessoal que chegou. E alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Vamos lá. Estou vendo que chegou um pessoal depois. A hora é essa, pessoal. Vamos lá. Anseios, inquietações. Boa noite, eu sou a Maria Célia. Estou entrando agora, de fato, para encontrar esse grupo e conhecer um pouco sobre a Educatom e esse atendimento, essa mentoria, entender como funciona, até porque estou candidata, estou aqui conversando na Educatom para também
formatar cursos, né? Oferecer dentro da plataforma, tá? Muito É prazer. só isso, obrigada. Muito prazer, Maria Célia. Seja bem-vinda, Maria Seja Célia. bem-vinda. Seja bem-vinda, Maria Célia. O universo aqui é grande, a atualização é contínua, constante, e a gente tem muito para aprender junto aqui, caminharmos juntos e trocar. Eu digo que o mais importante aqui é o network, sempre, sempre. Mais alguém que está começando hoje, pessoal? Mais alguém que está começando hoje? Eu vi que a gente deu as boas-vindas lá no grupo ao Henrique. Isso. Eu quero agradecer aí a vocês, ao Everton também, né, e ter feito esse convite, né? Eu participei na reunião passada e eu acho que já tinha participado no grupo numa outra reunião alguns dias atrás aí, né? Então essa, na verdade, é a terceira vez que eu estou participando do grupo, né? Sim. E obrigado por todas as boas-vindas que me deram aí, então, né? Agradeço a todos vocês, viu? E estamos aqui para estar somando naquilo que eu conheço, que posso dar alguma sugestão, né? E também aprender, né? Na verdade, eu estou mais para aprender do que estar dando algum palpite, alguma colaboração que acho que venha ajudar alguém a crescer. Mas a vontade é de aprender e evoluir bem mais em todas essas ferramentas, né, que nós temos para trabalhar, né? Sim. Okay? Sim. Prazer, seja bem-vindo, Henrique. O universo aqui tecnológico ele é sempre muito grande. Quem estava aqui no encontro passado pôde ver que naquelas pequenas dicas, né, que nós trocamos ali de Google, de tradutor, já deu para perceber que, assim, na informática é difícil. A pessoa que fala, não, eu sei tudo, ela está sendo leviana, muito leviana. Porque, às vezes, o próprio software, como o Word, por exemplo, ele te oferece 3, 4 caminhos de você fazer a mesma coisa. 3 ou 4 caminhos de você executar a mesma tarefa. A mesma tarefa. Então, você pode saber uma e fazer bem? Sim. Mas você falar, eu conheço todas, difícil. Então, essa troca, ela é muito salutar. Muito, muito. Ela é muito, porque é um crescimento. E eu acho que o mais importante aqui, eu quero deixar esse canal super aberto, e eu acho muito interessante o grupo do WhatsApp, vocês começarem a colocar isso em prática, são as experiências. Ou seja, aquilo que a gente trabalhar aqui, se vocês conseguirem fazer um pequeno relato, um textinho, no arquivo TXT, doc, e vocês postarem no grupo do WhatsApp, isso aí vai ser extremamente motivador para os outros integrantes do grupo. Lembrando que a gente está num grupo de mentoria, onde está todo mundo aqui de mãos dadas. Eu estou aqui como um tutor, mas como um tutor, porque eu não me coloco como num assunto sobre tecnologia, eu não posso estar me colocando como professor, porque vai de encontro às metodologias que são utilizadas quando a gente fala de tecnologia. Então, eu sou mais um facilitador do que o professor aqui. Porque alguém pode falar assim, professor, isso que o senhor acabou de falar, eu sei fazer nesse caminho aqui que eu acho que é mais prático. E aí, eu vou dizer, não, tem que ser o meu caminho. A pessoa já faz no dela, ela faz no dela, que é mais prático para ela, e ela executa a tarefa com a mesma excelência. Então, assim, esses textos, né, de pequenos testemunhos, relatos de experiência, isso vai edificar muito o pessoal no grupo e motivar muito a galera. Porque o mais importante é vocês começarem a ver todo esse conhecimento sendo posto em prática. Se vocês colocarem isso em prática, isso vai começar a fazer de vocês replicadores. Porque o que nós estamos precisando hoje, dentro das escolas, são pessoas que levem esse conhecimento. Ok? Ok. Rita, tá caladinha, quer falar alguma coisa?
Não, professor, eu estou ouvindo, né? A minha primeira participação na mentoria sua, então estou deixando para conhecer um pouco. Eu sou sempre quieta, eu sou de observar, aí depois eu interajo. Eu não percebi nenhum sotaque. Você está falando de onde? De onde, Rita? Sou de São Paulo. Eu, apesar de ter um sotaque carioca, como o Everton falou semana passada, eu estou morando no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, a 15 minutos da Bolívia. Nossa! Fronteira com a Bolívia. É uma cidade pequena, é uma cidade pequena, são 100 mil habitantes, em torno de 100 mil habitantes, e algumas facilidades de estar morando lá da Bolívia. Quando o real não estava tão desvalorizado, valia muito a pena passar para lá para comprar roupa, né, e outras coisas mais, que o dinheiro boliviano é muito desvalorizado. Mas, com essa desvalorização que teve do real, os bolivianos é que estão vindo para cá para fazer compras aqui, entendeu? Mas uma coisa que ainda vale muito a pena ir lá é abastecer, né? Eu pago R$ 2,50 no litro da gasolina. Nossa, que a gente está pagando quase 6 e pouco. 6. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se for possível. Posso falar um pouquinho? Pode, tá bom. Então, eu estou começando a conhecer a plataforma, a convite do Everton. A minha área de pesquisa, de trabalho de docência é na infância, desenvolvimento, aprendizagem e atividades lúdicas, né? Os eixos da BNCC para a educação infantil, principalmente. Então, eu vejo assim, seria toda uma outra área de atuação do educador, de interesse do educador, porque nos cursos que eu vejo na plataforma, a parte da tecnologia, todo o apoio, né, para a metodologia de ensino do professor, né, que eu acho que realmente é um grande obstáculo, uma coisa muito necessária. Eu mesma sinto falta, e eu acho que enquanto professor aqui, nesse contexto ou em outro, é extremamente importante, valioso, porque hoje os cursos, né, Luciano, são todos, maioria, em grande parte, remotos. Então, eu queria entender um pouquinho aqui, o público são professoras atuando na rede pública, ou são especialistas de algum tipo dessas tecnologias que estão aqui? É sempre você, o Luciano, mediador? Vamos lá. Maria, desculpa. Célia. Maria Célia. Vou começar por mim, e aí o pessoal se apresenta. Eu sou coordenador da prefeitura, tá? Me chamo Luciano, como falei para vocês, sou do Rio, mas moro atualmente em Corumbá. Tenho licenciaturas, eu sou formado em História, Filosofia e Sociologia. Minha primeira graduação foi em Informática, e eu tenho Teologia, e atualmente eu estou terminando Pedagogia e Psicopedagogia. Eu sou psicopedagoga também, que legal, muito bom. Gosta de estudar, né, Luciano? Sim, estou terminando uma licenciatura em Pedagogia e uma em Psicopedagogia. E aí tenho 3 especializações e atualmente estou fazendo mais 2. Todas as 2 voltadas para a área de TI. Uma na parte de tecnologias digitais aplicadas à educação e a outra de ensino à distância, gestão e tutoria. E um mestrado em tecnologias emergentes de educação na Universidade de Must, na Flórida. Então, assim, eu não era o desejo do meu coração trilhar essa área. O desejo era sempre a área de humanas. Eu sempre lutei muito, eu queria fazer mestrado, doutorado em história, em ciência política, em alguma coisa que eu gosto muito, muito, muito. Mas aprove Deus me conduzir por esse caminho e me trilhar para ajudar professores que tenham dificuldade com a tecnologia. Eu nunca tinha entendido muito. Desde 2018 eu venho entrando em escolas. Eu trabalhei numa escola muito grande aqui na cidade, que eu trabalhei como TE, um técnico educacional. Só que na época eu não entendia. Eu tinha os tempos de aula normais, que eu dava aula normal, mas a coordenadora me colocou em 6 tempos como TE. Na época eu questionei, mas falei, poxa, mas 6 tempos de TE? Eu comecei a ajudar professores que tinham o seu planejamento de uma forma tradicional
e aí adaptá-los à questão tecnológica. E eu não fazia a menor ideia que isso ia descambar para a questão de tecnologia. Eu não tinha iniciado essas duas pós e nenhum mestrado. Mas os planos de Deus prevaleceram e estou eu aqui, trabalhando com formação de professores. Né? É uma coisa que eu não tinha planejado, ela aconteceu muito naturalmente, e hoje eu consigo ver que assim, a educação está muito carente de mudanças. Eu acho que a mudança ela precisa começar na gente, no corpo docente. Né? Eu acho que já tem muita gente falando que a educação está sucateada, que a educação está carente de investimento, que os alunos não querem nada, que os pais não ajudam, e esse ciclo vicioso não acaba nunca. Então, se não houver uma mudança partindo de nós, para valorizarmos aquilo que a gente faz, daqui a pouco, realmente, nós vamos deixar de ser imprescindíveis. Então, eis-me aqui. Mais alguém pode começar a se apresentar. Enquanto eu já vou preparar alguma coisa aqui para a gente bater um papo tecnológico. Vamos lá. Lois Adete, ainda não falou nada? Falei no início. Meu nome é Lois Adete, sou professora, né? Sou formada em matemática e pedagogia. Estou trabalhando no ensino fundamental anos finais e no ensino médio esse ano. E já tenho aí uns quase 26 anos, né, de carreira. Estou velhinha na área. E, assim, com essa mudança, né, questão da pandemia, veio essa dificuldade, a necessidade, talvez, né, de estar aprendendo aí a mexer com as ferramentas tecnológicas, né, e aí comecei a fazer os cursinhos que foi aparecendo, e acho que já avancei bastante, tenho certeza, né, e aí comecei a participar da plataforma com o Everton e estou gostando bastante aí. E a Maria Célia perguntou, aí tem o Everton, né, que trabalha, que é o, como a gente fala? O professor, né, dos cursos, né? E aí ele está trazendo agora outras pessoas para estar nos auxiliando, trazendo novidades, né, como o Luciano, teve o Cícero, e vai vir mais pessoas por aí, né, e está sendo muito bom. Ok. Troca de experiências. Prazer. Madalena? Tá mudo. Fechado. Tá fechado o seu microfone. Meu nome é Madalena, moro no estado da Bahia, sou professora da rede pública, trabalhei pelo município 30 anos, né? Fiz primeiro magistério, ainda no período que existiu o magistério, e aí, em 86, né, depois de lá para cá, aqui, os cursos hoje são universitário, com pedagogia, para quem vai trabalhar com ensino fundamental, né, e depois eu fiz universidade, fiz a faculdade do estado da Bahia aqui, na área de humanas, né, geografia, que eu amo muito a minha área, amo muito. Eu acho que o fato de eu ser conversadeira demais também, eu acho que isso me leva e facilita eu chegar ao meu aluno. Fiz também pós-graduação, né, especialização na área também, e comecei a fazer o mestrado na UFBA, em Salvador, né, capital da Bahia, e moro aqui em meu município. Tenho 2 netos, tenho 2 filhos, tenho 2 netos, sou viúva, e moro aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia. Nasci, me criei, hoje já estou assim também nessa idade, mas sempre procurando me atualizar. Porque eu acredito que o fato de ter passado o tempo e da gente já ter assim, uma idadezinha assim avançada, não significa que a gente tem que cruzar os braços e achar e se acomodar, não é? Eu acho que a gente tem que aprender para incomodar e não se acomodar. E aí a gente está aqui trocando ideias, não é? Com pessoas que têm mais conhecimento do que nós, mas a gente vai trocando experiências, a experiência da vida. Eu trabalhei desde do ensino infantil até o 4º ano normal, na época que tinha magistério, e hoje eu trabalho com ensino médio na escola pública da rede estadual. Trabalho com geografia,
as três séries, né, do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano de geografia. Trabalho em minha área mesmo. E amo o que eu faço. Amém. Ótimo. Muito bom. Aqui eu vou seguir na minha listagem aqui. Então vamos lá. Professora Iracema. Boa noite. Boa noite. Eu sou Iracema, eu moro no estado de Minas, né? O município meu é Senador Modestino Gonçalves, próximo a Diamantina. Eu fiz o magistério, igual a Madalena, né, Madalena? Quando tinha o magistério, fiz de 4 anos. Fiz a primeira licenciatura normal superior, foi através do projeto Veredas. E em 2012 eu fui para o UFMG e fiz matemática na educação do campo. Então, uma área bem diferente de tudo que eu tinha feito, né? E concluí o ano passado o mestrado em educação pela UFBJM, que é aqui de Diamantina. Sou professora dos anos iniciais há 25 anos, né? Então, leciono de primeira a quarta, esse ano eu estou com o segundo ano. E sala de recurso no atendimento educacional especializado, eu tomei posse em 2016 na rede estadual. Então, na sala de recurso, eu tenho um foco muito apurado para a questão de materiais concretos, e invisto muito, que eu tenho alunos cegos, tem com baixa visão, tem autista, tem com transtorno, tenho também com deficiência física, não tenho surdo, né? Surdo eu não tenho, mas é uma área bem complexa e que exige da gente, assim, muita busca, uma busca constante, né? E também uma empatia e uma disposição para ouvir, né? Então, sim, é uma área bem complexa. Então, a educação especial também é a minha praia aí, dentre a educação fundamental, no fundamental e no médio. Eu tenho alunos do médio também na educação especial. Gente, se vocês ouvirem latidos, é que aqui em casa a gente gosta só um pouquinho de cachorro, são 7. É só um pouquinho. Então, se vocês ouvirem latidos, são os meus filhos de 4 patas. Legal. Depois eu quero falar uma coisa sobre esse conhecimento de psicopedagogia, que também é outra coisa para a gente pensar um pouco. Vamos lá, professora Rita Gomes. Falou um pouquinho, observadora, mas o que mais? Boa noite. Boa noite. Eu sou professora há uns 24 anos, a minha primeira licenciatura foi em Ciências Biológicas. Aí eu não gostava muito, fui para a área de Matemática, Física, são as 3 licenciaturas que eu tenho. Hoje eu estou fazendo Pedagogia e pós em Educação Especial, que é o meu foco por alguns anos aí. E estou aqui na plataforma para aprender, né? Porque a gente veio para aprender, juntar os conhecimentos, porque cada um tem um conhecimento diferente, e seguir em frente. E, assim, hoje eu trabalho no APEI, numa escola de período integral, que está me consumindo, como a Madalena falou no início, né? As Sim. preocupações que nós estamos... Eles estão muito preocupados com o aluno, o que nós vamos fazer, o que nós vamos deixar de fazer, e com nós mesmos, a gente não tem nenhuma preocupação, né? Dos governantes e dos nossos gestores, né? Sim. Porque eles têm cobrado o engajamento do aluno, né? Hoje eu teve uma piadinha no WhatsApp, que eu achei muito interessante, que nós, daqui uns dias, vamos mandar os professores atrás do Lázaro, né? Os policiais não estão encontrando, os professores vão achar, na busca ativa. Na busca ativa, o professor vai achar. Boa. E essa foi isso. Boa, Rita, gostei. Boa. Como a Maria Célia falou, será que tem público? Tem sim, porque todos nós buscamos conhecimento. Sim. Igual a Iracema falou, e eu gosto muito da educação especial. Na escola que eu trabalho tem 2 especialistas, eu sempre estou em contato com elas, porque eu tenho aluno especial na sala comum, né, que é do ensino fundamental 2, ensino médio, e eu já trabalho com eles, né. Então, a gente está aqui sempre para aprender.
Não é que nós já estamos no ensino fundamental 2, no médio, que nós não vamos aprender o outro que está lá na base, porque nós achamos que a base é que comanda tudo. Se a gente conhece a base, né, como as meninas falou aí, se eu tivesse feito magistério, eu tinha outro conhecimento. Porque quando a gente faz a faculdade, sem o magistério, sem a pedagogia em si, a gente tem um conhecimento, mas não é o todo, né? Falta alguma coisa. Eu sinto isso, por isso que eu estou fazendo a pedagogia, porque eu acho que ainda falta. Ok. Vamos lá. Henrique, eu ia pedir só ao pessoal tentar sintetizar um pouquinho mais para a gente poder entrar no outro assunto. Vamos lá, Henrique. Se apresenta, por favor, para a gente. Ok. Boa noite. Eu sou engenheiro formado já há alguns anos, estou aposentado. Também entrei, um ano depois que eu entrei na engenharia, eu prestei exame na USP, entrei em física, comecei a fazer o curso e comecei a dar aula de física. Então, no magistério, assim, em escola estadual, a primeira vez que eu dei aula foi de física, e isso foi em 1972, numa escola que está aqui perto de casa. Eu sou de São Paulo, moro na Lapa, praticamente centro de São Paulo, e a escola é pertinho daqui de casa. E era uma escola técnica, dava curso de eletrotécnica, e eu dava aula de física. Depois eu acabei recebendo convite para trabalhar em empresa e tal, e acabei deixando a parte de magistério e fui me dedicar à parte do que eu estava estudando, que era engenharia. Eu me formei na FEI. E depois de alguns anos, então, eu voltei para a escola, né? E fui dar aula naquela primeira escola que eu tinha dado, né, em 1972, só que agora essa escola estava como ETEC, né? E respondendo ao Centro de Paula Souza, né? E eu dei aula ali dois anos na ETEC. E no momento eu não tô dando aula, porque não consegui pegar aulas, né, para dar. Porém, quando eu estava dando aula lá na ETEC, eu fiz um curso de licenciatura. Então, eu sou licenciado para dar aula de matérias técnicas, né, para nível médio. E legal. Esse curso foi uma abertura que o Centro de Paula Souza fez, né? E eu consegui vaga para fazer essa licenciatura, e tenho, então, agora essa licenciatura, é considerada, inclusive, como licenciatura plena. E estou aí, buscando espaço para isso, né? Para dar aula. A minha esposa é professora também, ela é formada em História, e ela pode, então, dar aula de História, Geografia, e também dar aula de Ética e Filosofia. No momento, ela está dando aula em 4 ETECs. Olha. 4 ETECs. E nós somos casados. Mês que vem, dia 10 do mês que vem, completaremos 50 anos de casados. Olha, que legal. E nós estamos com 73 anos. Eu faço 73 o mês que vem. Mas estamos aí na ativa e queremos continuar, né? A Rosa está, assim, muito alegre de poder dar aula, né? E estar fazendo. Ela faz já isso há mais tempo. Ela tem 8 anos já de experiência em escola do governo, né? E estamos os dois aí batalhando, né, para estarmos ativos até o dia que o Senhor nos chamar. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos lá, Cida. Eu vou deixar a minha câmera fechada, mas eu sou Aparecida, sou professora do Cida, para a gente ver você, Cida. A gente quer te conhecer, não. Mulher. Mas é porque eu já estou deitada. Eu estou num lugar que não dá para eu... Depois eu vou aparecer, sim. Aí eu sou formada
normal superior. Atualmente eu dou aula de primeira a quarta. E é isso. Ok. Adriana. Ai. Boa noite. Boa noite, Adriana. Então, Boa eu noite, Adriana. sou. Tudo bom com vocês, meninas? Não puxa assunto, não, senão vai embora, hein? Por favor, Então, alguma coisa ainda, vamos lá. então, Luciano, eu me formei em 2009, eu concluí o ensino médio, a faculdade, né, de letras em espanhol, tá? Em 2009 mesmo, eu comecei a trabalhar, mas com o idioma, não, qual dos dois, né? Com a língua espanhola. Então, desde 2009 eu atuo em língua espanhola, tento passar um pouquinho do conhecimento que eu aprendi. Sim. E este ano eu me aventurei a pegar língua portuguesa. E estou amando, gente. Olha, eu morri de medo de pegar língua portuguesa, porque achava que não ia conseguir, não estava adaptada com a língua portuguesa. Acho que eu me envolvi tanto com a língua espanhola, com alguns nativos, em cursos que eu frequentei, que eu acabei indo mais para essa área. Né? Simone estava aqui, não sei se ela está ainda, então ela sabe muito bem isso. Isso a gente acaba se envolvendo, estudando, né? E é isso. Depois eu comecei a fiz pedagogia também, fiz uma segunda licenciatura em pedagogia, para poder abrir mais o leque, né? Para poder atuar com alunos menores, né? Como as meninas aí falaram. Na época, quando eu concluí o ensino médio, eu fui procurar para fazer o magistério, já não tinha mais. Já tinha só a faculdade, não existia. Uma pena, né? Uma grande pena não ter mais o curso de Foi magistério. em 2000 E você saía professor mesmo. 2002, 2000 mais ou menos assim. Não teve mais. Aí fui direto para letras. E estou fazendo cursos agora, né? Fiz também uma terceira licenciatura em Libras, né? Para poder também abrir, como eu disse, abrir um leque aí também. Acho que quem foi que falou que não tem a Iracema, né? Ele trabalha com alunos especiais, né? Ela não tem surdo. É muito bom isso, Iracema. O meu professor é surdo. Olha, literalmente ele tem que falar com as mãos. Que gostoso que é, né? Legal. E assim, aí eu estou fazendo esse curso e fiz essa licenciatura também em Libras, né? Para poder ter um contato aqui. Eu moro aqui em Biúna, né? Interior de São Paulo, próximo a São Roque, aonde trabalho. E em São Roque tem bastante surdo. E é na escola que eu trabalho, porque é o meu professor hoje, eu conheci ele em 2009, 2010, fazendo o ensino médio. E hoje ele é meu professor. Nossa, muito bom. E ele é surdo, e na época a gente morria de medo de falar com ele, porque falar a gente não sabia. Entendi. E hoje não, até ele lembra, fala que eu tinha medo dele, falar que eu fugia dele, né? E hoje eu consigo falar com ele. Ele falou, como você evoluiu. Hoje eu consigo, né? Muito bom. E é gostoso e prazeroso. Okay. E é isso, estou me desenvolvendo aqui no curso também da Educatom, junto com o Everton aqui, para aprender, né, junto com as colegas aí, junto com vocês, porque o ano de 2020 foi, assim, uma reviravolta muito grande, por mais que eu gosto muito de tecnologia. Procurei também, Luciano, para fazer TI, tá? Tô abrindo um leque aí nessa parte também, quero ir para essa área. Então, assim, gosto muito de tecnologia, mas sabe aquele você gosta, mas quando você vê na sua frente, você para, opa, e agora? Eu gosto, e como que eu vou fazer? Então, foi assim que eu me vi. A ideia, Adriana, é a gente começar a dominar esse bichão, né? Começar calma aí. Vamos usar da maneira correta. Justamente. Até porque, respondendo só a pergunta de Maria, que ela fez no início, então, 100% aqui professores. Com as formações. Sim, acredito que sim. 100% professores, então estamos no grupo de professores, com formações variadas, né, com formações nas áreas mais diversas possíveis, mas atuando. E só uma coisa que eu vou falar bem rápido, só para a gente poder entrar na questão de tecnologia, aqui, acho que a grande maioria aqui
trabalhando na rede pública. Público e particular, né? A questão da psicopedagogia, pessoal, ela é muito importante a gente parar para pensar nisso e depois, em outro momento, a gente pode conversar sobre. Porque é um outro tipo de conhecimento que vai começar a ser cada vez mais exigido do docente. Tanto é que a gente começou a estar vendo um crescente de cursos de universidades oferecendo licenciaturas em psicopedagogia. Por quê? Porque cada vez mais estão chegando até as escolas alunos com algum tipo de necessidade especial. Sim. Algum tipo de necessidade que requer do professor aquele conhecimento para se trabalhar da forma que atenda a necessidade dele. E isso aí é algo que vai começar a ser cobrado cada vez mais. Na rede pública, a gente ainda tem o apoio da sala de atendimento especializado. Mas na escola particular, não. E você ainda tem que apresentar resultado e tem que mostrar uma evolução do aluno dentro da sala de aula. Né? E muitas das vezes a escola ainda fala assim, olha, nós vamos te ajudar. Vem um laudo para você dizendo que é o problema da criança. E aí você fala assim, beleza, ele está me dizendo que a criança tem isso, isso e isso. E como é que eu vou trabalhar? Justamente. No particular, mais ainda aparece isso. Porque Então, no particular não tem os professores próprios, né? E eles frequentam a sala de aula, né? Que nem na onde eu trabalho tem um aluno Down. Né? Aí o que eles fazem? Colocam um auxiliar para ele acompanhar na sala de, quer dizer, não esse 2020, 2021, né? Mas em 2019, 2018, um auxiliar o acompanhava. E nós, professores da nossa área, tínhamos que adaptar conteúdo para ele. Mas o que fazer? No meu caso, que era idioma. Se eu preciso trabalhar a pronúncia, não só a escrita, mas sim a pronúncia, como que eu trabalho com ele? Com certeza. É difícil. Gente, eu separei um bate-papo aqui agora com vocês, para a gente poder começar a desconstruir algumas coisas, para a gente poder começar a construir outras. Eu ouço muito uma frase que algumas pessoas falam assim, eu preciso encontrar a tecnologia certa para o conteúdo correto. E aí eu quero falar algumas coisas para vocês, para no final vocês me responderem se essa fala está correta ou se essa fala não está correta. No Wikipédia, eu separei para vocês aqui o conceito de tecnologia. Tecnologia, técnica, arte, ofício, estudo. É o conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens e serviços. Só essa primeira parte. Você pode até... Vamos mais um pouquinho. Ou na realização de objetivos, como investigações científicas. Parou aqui. Ou seja, como assim, professor? O senhor está me dizendo que tecnologia não é só aparelho eletrônico? Não. Quando a gente fala do conceito de tecnologia, pessoal, a gente precisa, primeiro, desconstruir a ideia de que tecnologia é só aparelho eletrônico. Não. Quando a gente volta na pré-história, tecnologia utilizada ali para se fazer uma comunicação, objetivando uma comunicação, era a tinta que eles utilizavam para pintar as paredes. Essa tecnologia, pessoal, pode ser hoje. Eu posso usar uma tecnologia hoje, que é esse post-it aqui, ó. Esse post-it aqui pode ser a tecnologia que eu vou utilizar. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é... O primeiro erro que a gente não pode cometer, eu não posso limitar a tecnologia. Eu preciso, sim, através da criatividade, saber como eu vou utilizá-la. Aqui, eu digo para vocês que não existe o não dá para fazer. Existe qual é o caminho mais prático para ser feito. Por onde eu posso ir. Por onde eu posso ir. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente hoje é isso, tecnologia. Próximo passo, o que eu quero? Transmitir um conhecimento ou uma aprendizagem? O que é mais importante? O conhecimento, ele gera aprendizagem. Mas, e aí? Eu quero que o aluno aprenda. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou utilizar isso?
transformar esse conhecimento em aprendizagem. E aí eu preciso começar a pensar no meu planejamento. Eu estou montando o meu planejamento de aula, o meu plano de aula. De que maneira eu estou montando o meu plano de aula? E aí agora eu vou compartilhar algo com vocês que é o que eu faço. O que eu faço, como eu faço. É uma verdade? É o caminho? Um caminho, mas não é o único caminho. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu faço e que funciona. Então, por exemplo, eu vou novamente compartilhar uma tela com vocês, só para a gente começar a pensar a nível de tecnologia. Então, estamos aí diante de uma ferramenta que o Everton já mais do que falou, e na plataforma nós temos o curso do Canvas para a gente poder assistir maravilhosamente bem. E aí entra, não lembro agora quem falou, mas colocou assim, poxa, como que a gente vai fazer, né? Porque existe a cobrança do uso da tecnologia, a gente até sabe mexer no Canvas, mas como é que eu vou colocar isso na prática? E aí tem uma frase que eu gosto muito, que parafraseando Graciliano Ramos, que diz o seguinte: o aluno satisfeito dorme. Eu preciso pensar num planejamento que alguém usou uma palavra aí, incomodar. Alguém de vocês usou a palavra incomodar. E eu preciso incomodar esse aluno. Então, como que eu posso incomodar esse aluno? Eu preciso pensar em como eu vou utilizar algo que eu venha atrair a atenção dele. Se eu conseguir atrair a atenção dele, eu tenho o melhor resultado possível. O caminho começa com o pé direito. Então, quando eu olho aqui, pessoal, em todas essas possibilidades aqui, eu vou preparar uma aula, por exemplo, eu vou puxar a sardinha do meu lado, que eu sou de história, né? Eu quero preparar uma aula de Revolução Francesa. A primeira pergunta que o aluno faz para você, que é aquela pergunta que você olha e fala assim, Senhor do céu, este abençoado está me fazendo essa pergunta. Professor, para que eu preciso saber disso? Para que eu preciso saber? Essa é aquela pergunta que tira aquele professor mais sereno do sério. É aquele professor que fica assim, meu Deus, que abençoado com uma pergunta dessa de manhã cedo. Então, o que eu costumo fazer, pessoal? Eu olho primeiro para o Canvas e eu penso o seguinte, como que vai ser a entrega do projeto, do produto final da minha aula? O que eu quero dos meus alunos? Eu quero que eles apresentem um trabalho, que eles produzam alguma coisa, alguma produção individual ou em grupo. Antes de eu pensar que eu vou falar que a Revolução Francesa começou assim, que se dividiu assado, que foi isso, vou contar aquela história bem padrão historiador, e assim, professor de história é um verdadeiro spoiler ambulante, né? Porque se você começa no início da aula contando a história, se você chegar no final e não terminar a história, você se sente o pior professor do mundo. Você acha que a sua aula foi porcaria, que não funcionou, e por aí vai. Então, assim, o que eu quero do meu aluno? Eu quero que ele aprenda isso. Tá. O que eu preciso fazer com ele? Motivá-lo. E aí eu olho aqui para o campo. Bem, eu posso pedir para ele apresentar um trabalho utilizando tecnologia? Isso é um caminho legal, né? Utilizando tecnologia, até porque o aluno gasta um dinheiro, imprime o trabalho, te entrega o trabalho, e aí ele te entrega o trabalho, você tem o maior trabalho de corrigir, fazer todos os apontamentos, e às vezes o trabalho não sai nem da sala, porque conforme ele pega a nota, ele olha, o trabalho vai para o lixo. Ele não aproveita nem aquilo ali como apontamentos para ele poder estudar, porque ele pega aquilo ali e ele joga fora. Porque ele mesmo sabe que, em alguns casos, ele até copiou mais da internet do que escreveu. Então, quando a gente começa a pensar em motivar o nosso aluno, a gente olha aqui para esse painel do Canvas e a gente começa a ver que existe um universo de propostas finais. Olha isso, eu estou falando da conclusão do trabalho antes de pensar na introdução e no desenvolvimento.
Quando eu venho aqui, por exemplo, em redes sociais, eu tenho aí, ó, post para o Instagram, post para o Facebook, story do Instagram, sua história e capa do Facebook. Quer ver os olhinhos de qualquer aluno brilhar? É você falar com eles sobre redes sociais. Falar com eles sobre redes sociais, os olhinhos brilham. Isso, Luciano, mas eu trabalho numa escola de Ribeirinha, os alunos não têm acesso à internet. Eu tô falando aqui, gente, de um mundo perfeito. Não vamos falar de desigualdade, de conexão, até porque a gente está aqui no propósito de falar de tecnologias, de utilização. Tá? Então, assim, a gente sabe que tem escolas que os alunos têm dificuldade, comunidade carente, mas aí a gente precisa pensar que, assim, nós temos salas de laboratório, temos laboratório tecnológico, então a gente precisa pensar que, de alguma forma, isso aqui vai acontecer. Ok? Todo mundo? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, em redes sociais, quando a gente começa a pensar aqui, você pode falar assim, poxa, Luciano, mas legal. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pede, às vezes, para o aluno fazer um resumo de um determinado trabalho? Ou que a gente pede para fazer uma síntese ou uma análise? O que vocês acham da gente falar, por exemplo, olha, você vai fazer uma síntese, uma análise, sim, mas você vai gerar para mim um projeto, um arquivo que você vai postar na sua rede social, que é a síntese do conteúdo que eu trabalhei com você agora em sala de aula. E aí, utilizando o Canvas, que você pode incluir dentro do seu projeto, eu vou trabalhar com uma turma de ensino médio, ou eu vou trabalhar com uma turma de 8º e 9º ano. Você pode incluir um dia, um tempo de aula, para você levar essa turma para o laboratório de informática e você dar os passos iniciais do Canvas para quem ainda não viu. Porque, assim, para vocês terem uma ideia, o que tem de aluno, por exemplo, nas universidades hoje, que estão aprendendo no YouTube, tem que apresentar trabalho, ou optam pelo Canvas ao invés de um PowerPoint da vida, com muita facilidade. Então, assim, você pode contemplar dentro do seu planejamento, eu vou levar essa turma aqui para o laboratório só para poder mostrar como é que o Canvas funciona. E aí você trabalhar com os alunos a questão de ele montar, como vocês estão vendo aqui, ó, ainda não atualizou ainda. Ele vai atualizar. Eu já entrei. É porque ele está demorando. A internet está demorando. Eu já entrei aí. E trabalhar com eles, essa questão de, ao invés de eles entregarem um trabalho impresso, eles produzirem algo que vai para as redes sociais. O que vocês acham? A reação deles seria boa? A aceitação seria boa ou não? O que vocês me dizem? Olha, Luciano, eu estou com uma experiência dessa maravilhosa, porque eu estou com... minha sala foram juntas, né? São 2 salas de 35, eu tenho 70 alunos numa sala. Sim. E aí, aqui, nós como é que diz? Geramos aqui, discutimos com eles, e eles deveriam produzir um projeto dentro do tema desenvolvimento sustentável. E o subtema deles era água. Agora, eles deveriam criar um tema onde eles pudessem dominar, fazer a pesquisa, onde eles pudessem zonear a área para não ficar amplo demais, para que eles tivessem um controle de fechamento do projeto, para não deixar o projeto aberto. E aí, quem ia criar tudo era eles, né? Sim. Aí eu sei dizer que ainda não terminamos, não, mas nós já estamos no meio, eles fizeram já a apresentação do esboço, onde eles tiveram assim, um poder de síntese muito grande e distribuíram as tarefas para cada grupo, a gente fazendo, eu e mais 2 professores, fazendo só orientação e determinando assim passos para que eles seguissem,
E eles dividiram em cinco sábados, cada sábado eles vão fazer a apresentação de uma parte. Essa semana eles começaram a fazer a apresentação do projeto em si. Porém, as partes de complemento, por exemplo, vai falar sobre a água, o uso da água doméstica. E a responsabilidade, como é que diz? O uso da água doméstica de forma consciente. E aí depois eles descrevem cada parte e aí eles vão criar um jornal, vão criar um TikTok, vão criar dentro desse jornal com entrevista, mas entrevista, produção de vídeo, anúncio comercial, mas assim, eu estou encantada com a criatividade deles, viu? Muito, Sim. muito, muito, muito legal. Bacana, bacana. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma ideia bem embrionária, bem inicial, de como que a gente pode começar a pensar, eu vou utilizar a palavra fora da caixa. Como assim, professor? O que é pensar fora da caixa nesse contexto? Nesse contexto. É a gente começar a utilizar a tecnologia dentro do nosso plano de aula. Mas de que maneira? Começar a pensar o seguinte: o fim. Aonde eu posso chegar com a tecnologia? Olha aí. Acabei de botar aqui, ó. Consegui compartilhar. Eu estava com várias abas aqui abertas. Aqui, ó. Acabei de colocar para vocês aqui. É um exemplo que ele colocou aqui de um flyer pronto para o Facebook. Cardápio de Natal. Imagina vocês agora, cada um dentro da sua formação, se o aluno se pegasse agora uma síntese da sua aula, aí o pessoal que deu aula de física, que trabalha com física, o pessoal que trabalha com humanos, a professora de letras, e até mesmo, pessoal, não se espantem, até mesmo a educação infantil. Produzisse algo, Fundamental 1, desculpa, produzisse algo aqui, desse nível. Imagina vocês terem isso no Facebook. Imagina vocês terem esses arquivos prontos para vocês montarem um portfólio para o final do ano. Ó, não dá ideia que o meu é culinária daqui a pouco, hein? Já achei onde eu vou procurar. Ó, então, imagina só, pessoal, vocês pensarem no plano de aula e esse plano de aula contemplar a conclusão com uma postagem para o Facebook. Eu entendo, através das experiências que eu tive fazendo esse tipo de projeto, que uma das coisas que é mais difícil hoje é o engajamento do aluno para a proposta de trabalho. Às vezes você chega e você usa, né, você gasta um vocabulário muito grande para você tentar motivá-lo com palavras, e aí ele fica assim: tá, professora, beleza, eu vou. Mas esse tá, professora, eu vou, não pelo motivo que a gente gostaria que fosse, mas é aquele: não, tudo bem, eu vou quebrar seu galho. Agora, quando você vem com uma proposta como essa, que a conclusão vai ser um trabalho, uma postagem no Facebook, o engajamento muda. Você está falando a linguagem dele. Você está entrando no universo dele, que são as redes sociais e as tecnologias. Aqui, pessoal, a gente vê uma condução de um planejamento de um professor utilizando uma tecnologia e não a tecnologia utilizando o professor. Por quê? A gente tem uma introdução, aí a gente vai pensar a introdução da aula. O que seria a introdução da aula? A gente ainda vai falar depois, em outro momento, de como a gente pode introduzir uma aula utilizando tecnologias de forma que a gente mude, já traga a atenção dos alunos de uma forma que você consiga aprender, utilizando tecnologias. Eu hoje estou começando pelo fim. Estou começando aqui por uma conclusão. Aqui, pessoal, a gente, primeiro, vai ter menos trabalho para corrigir, porque a gente não vai ficar com aquele calhamaço de papéis que a gente vai levar de um lado para o outro. Aqui é uma síntese.
o aluno não vai escrever textos e textos e textos e textos, que você vai ter aquele trabalho de passar no Copy Spider para ver se ele copiou, se ele plagiou, ou olhar, aí você se aborrecer porque ele fez uma cópia da internet. Não. Aqui ele vai fazer uma síntese do que foi a sua aula. É aquela cereja que você queria que ele absorvesse e ele absorveu com um flyer desse no Facebook. Às vezes a gente fica preocupado do aluno absorver muito conteúdo e assim, a gente acaba se frustrando porque ele não consegue absorver aquela quantidade que a gente gerou uma expectativa. Mas quando a gente se programa e a gente pensa, calma aí, se ele aprender isso aqui motivado, essa motivação dele vai levar ele para aprender o resto, pesquisar o resto. E aí a gente tem aqui, numa proposta de conclusão, um flyer para o Facebook, utilizando o Canvas. Isso aí, pessoal, a proposta agora é, o Everton vinha trabalhando com vocês essas ferramentas, e aí hoje, num bate-papo muito introdutório, eu quero mostrar para vocês como que a gente vai pegar esse conhecimento que o Everton trabalhou maravilhosamente bem com vocês e traduzir isso em metodologias. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Luciano, você estava falando, mostrando, tal, e eu estava aqui imaginando o que é que eu poderia utilizar para uma área técnica, porque assim, eu vejo assim, para dar história, geografia, ciências, tal, eu creio que é um pouco mais fácil. Agora, imagina a parte tecnológica, né, que é o meu caso. Eu tenho que ensinar o aluno a... primeiro, eu tenho que dar conhecimento a ele de um instrumento de medição, um paquímetro, por exemplo. Sim. E ensinar ele a manusear o paquímetro. E depois, sim, então, como ele tirar medidas e fazer a leitura da medida, então, né? Sim. Isso é o que ele tem que chegar nesse ponto, dele pegar um instrumento, pegar uma peça e medir a peça e dar as dimensões da peça. Como que eu iria, através dessa ferramenta que você está propondo, motivá-lo a fazer isso? Simples. Vamos lá. Henrique, quando você colocou assim, a história, trabalhar isso nas ciências humanas seria mais fácil do que na área técnica, talvez a professora Iracema diria para o senhor assim, professor Henrique, não. Na educação especial seria muito mais complicado trabalhar isso, talvez, do que na área técnica. Eu acho que aí se a gente for colocar sobre a complexidade, todas as áreas aqui, elas têm uma complexidade. A nossa dificuldade está numa coisa que nós criticamos muito, muito, mas no fundo a gente tem um pezinho lá que a gente luta para não tirar. Nós somos conteudistas. Nós temos o conteudismo na veia. A gente está preocupado em passar muito conteúdo, e o nosso parâmetro de medição de bom professor é aquele professor que sabe muito e passa muito conteúdo. E é isso que trava a gente com as tecnologias. Na tecnologia, o muito falar, o muito conteúdo não vai ajudar. Porque o computador, a tecnologia, vamos falar de instrumento eletrônico, Henrique, ele só entende duas coisas, 0 e 1. Ele precisa de um comando. Se você não der o comando, ele não sai do lugar. Então, você que vai dizer para ele como vai ser feito. Eu, por exemplo, numa aula dessa, num conteúdo desse que você acabou de me passar, uma proposta muito interessante, que com certeza os seus alunos tiram de letra, é eles produzirem uma videoaula
utilizando o paquímetro do jeito deles, do jeitinho deles. Você vai ver cada videoaula, Henrique, que você vai falar assim, pelo amor de Deus, que coisa linda. O universo tecnológico, eu tô colocando aqui, Henrique, uma proposta bem introdutória, bem básica, para a gente poder começar a pensar fora da caixa. Eu estou provocando vocês. Eu estou aqui começando a aguçar a criatividade de vocês. Eu trouxe aqui o Canvas, porque foi algo que, com certeza, o Everton já falou muito e maravilhosamente bem, mas a gente poderia estar falando de N ferramentas. O seu próprio aluno, por exemplo, poderia falar assim, professor, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar no Zoom. Olha isso. Eu vou entrar no Zoom, porque o Zoom, para uma pessoa só, ele é gratuito. Eu vou entrar lá no Zoom, vou gravar uma videoaula, um desenho, fazendo um desenho de storytelling. Posso? Pode. Às vezes a gente não sabe nem o que quer. Ele vai falar, não, professor, eu vou usar um storytelling. Pode? Pode. Deixa ele apresentar. Uma outra coisa que a gente precisa começar a pensar, Henrique, é, quando a gente trabalha com tecnologias, a gente fala de tecnologias, nós somos tutores, facilitadores do conhecimento. Por quê? Quando o aluno está em casa estudando, vamos pensar numa educação à distância a nível universitário. Vamos para o nível superior. Quem fez faculdade aqui em EAD sabe o que eu estou falando. Você tem vários caminhos para você poder adquirir o conhecimento. Você pode assistir uma videoaula, você pode pegar aquele material impresso para você ler, você pode assistir uma aula interativa. Qual o melhor caminho? Você escolhe. Quando você traz uma proposta onde você pode colocar assim, pessoal, eu acabei de explicar para vocês sobre o paquímetro. Eu agora quero que vocês, utilizando uma tecnologia, vocês me façam uma síntese do que vocês aprenderam. Pode ter um que vai falar para você assim, professor, eu vou fazer um vídeo de 3 minutos no Zoom. Pode ter outro que vai falar para você assim, professor, eu vou fazer lá no Canvas, eu vou utilizar o Canvas e vou fazer um flyer para o Facebook. O resultado final não é qual é a melhor tecnologia e qual é que vai estar mais bonita. O resultado final nosso, como educador, é conseguir ver no aluno que ele aprendeu aquilo que a gente falou. O que a gente precisa entender hoje é que o caminho que a educação está nos conduzindo não é mais a aula expositiva. A aula expositiva, ela ficou para trás. Com muito sacrifício hoje, a gente consegue dar uma aula expositiva e prender a atenção de uma turma de 30, 40 alunos. Quando chega com 25 alunos, com 25 minutos, 28 minutos, o aluno está dormindo, está distraído, ou então começa, professor, posso ir no banheiro? Professor, eu posso beber água? Ou então aquele celular que toca no meio da aula. Ele já não tem mais a atenção dele presa ali. Isso é uma característica da geração tecnológica. Essa geração alfa, você não consegue prender a atenção deles durante muito tempo. É só vocês chegarem em casa agora, pegar o filho de vocês, o neto, e perguntar assim, filho, você prefere assistir um filme no YouTube com 5 minutos ou 40? Você vai ver o que ele vai te dizer. Filho, qual é o critério que você assiste filme no YouTube? Quando o filme passa de 5 minutos, ele pula. Quando o vídeo passa de 5 minutos, ele pula. Eles não conseguem fixar a atenção deles durante um tempo muito longo. Então, cabe a nós conduzir a aula, a construção do conhecimento, da maneira que ele se sinta mais engajado e motivado possível. O que a gente precisa aqui agora é trazer a ferramenta para o nosso lado para a gente pensar fora da caixa. O pensar fora da caixa é a gente, às vezes, montar um plano de aula. Isso pode parecer muito louco, Henrique. E eu assim, não critico de você, de repente, falar assim, cara, o Luciano chutou. Como que eu vou pensar num plano de aula, primeiro pela conclusão, antes da introdução e do objetivo? Enfim, a introdução e o objetivo você já sabe. Você já faz isso durante muito tempo. Você já vem fazendo isso ao longo de 10, 15, 20 anos. O que às vezes está sendo o maior fator complicador para a gente hoje é justamente como que a gente vai manter o aluno motivado. E manter o aluno motivado é ele falar assim,
Então o senhor está me dizendo que eu vou aprender isso aí e no final eu vou ter que colocar no Facebook, no Instagram. Pô, professor top, quando é que eu posso entregar? Quando é que eu posso entregar? Porque ele sabe que para fazer aquele flyer ali, ele vai fazer em 5 minutos. Porque ele faz isso toda hora. Faz isso toda hora. Não, eu vou fazer um TikTok. Essa criançada passa o dia inteiro fazendo TikTok. Passa o dia inteiro fazendo TikTok. Então, o trabalho que ele tem ele precisa aprender, e agora eu vou aprender porque eu não posso botar o TikTok de qualquer maneira. Porque no TikTok eu tenho que estar maquiada, eu vou ter que estar bem maquiada, eu vou ter que estar bem vestido, né? Eu não posso aparecer de qualquer maneira, porque afinal de contas, os meus seguidores vão ver o que eu estou fazendo. Olha só como é que é o fator de engajamento do aluno. A motivação. Eu vou colocar algo nas minhas redes sociais que muitas pessoas vão ver. Muitas pessoas vão ver. Então não pode ser qualquer coisa. Olha como você utiliza o universo dele a seu favor. Essa é a motivação dele. Ficou claro, Henrique? Sim, eu concordo. Muitas das coisas que você falou, eu concordo com a sua posição. E você fez eu me lembrar, quando eu dei aula, isso aqui acho que foi uns 5 anos atrás, eu acho. Eu estava dando aula de CNC. E eu pedi para eles fazerem um programa e filmarem na máquina, né, numa máquina. Só que eles não fizeram no CNC, eles fizeram num torno comum, universal comum. Porque eu tinha medo que eles usassem o CNC. CNC, se erra o programa, dá um problema muito sério, né? Os danos são grandes. Então, eles foram para um torno universal e fizeram, desde o começo, como preparar o torno, como preparar a peça tal, e como usinar a peça. E eles filmaram isso. Foi um grupinho de quatro alunos que fizeram isso. E foi com essa condição de colocar no YouTube isso. Né, de colocar no YouTube. Isso há 5 anos atrás. E foi muito interessante, porque eles não conseguiram concluir a peça, tal, né? Porque também tinha um tempo, né? Tinha um tempo, o tempo era curto para fazer tudo. Então, teve erros ali e tal, né? E eu fiquei pensando, isso daí vai para o YouTube. Alguém que vai ver, algum professor que conhece o assunto, vai ver o que eles estão fazendo, o que vão pensar. Mas, porque tinham coisas corretas e tinham coisas que não estavam corretas, tal, né? Uhum. Mas, enfim, faz parte do aprendizado isso. Faz parte do aprendizado. Bingo! Mas essa é a preocupação. Sabe por quê? Eu garanto para o senhor, se o senhor chegasse lá para eles e falasse assim, pessoal, fechamos o projeto. Se fosse fazer uma segunda versão, o que poderia ser melhorado? Com muita maestria, eles iam falar assim, professor, poderia melhorar aqui, poderia fazer aqui, se tivesse mais um tempo, esse ponto aqui seria mais caprichado, seria assim, seria assim. Que, na verdade, é o que nós não fazemos com o tempo, com o nosso exercício. Quando a gente vai dando aulas, e aulas, e aulas, e aulas, sem se preocupar como os alunos estão recebendo o que a gente está falando. Só que o que acontece agora? O aluno tem a favor dele justamente a tecnologia. Então, sabe o que vai acontecer, Henrique? Se você chega lá, na sala, boa noite, senhores, tudo bom? Esse aqui é um paquímetro, tá? Ele serve para isso. O aluno vai fazer assim, professor, beleza, sai de sala e vai atender o celular. Sabe por quê? Quando ele chegar em casa, ele vai lá no YouTube e vai colocar assim, videoaula sobre paquímetro. E ele vai ter centenas de videoaulas fantásticas, onde ele vai aprender com colorido, com música, o camarada entrando, dando pirueta, quer dizer, chamando atenção. Essa disputa, Henrique, é totalmente desleal conosco. Por quê? Ele está num universo onde ele vai estar com fone de ouvindo as músicas que eles gostam,
e prestando atenção no camarada todo colorido, chamando a atenção dele. Ou seja, Luciano, você está dizendo então que nós temos que virar animadores? Não. Não. Nós precisamos ressignificar aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? O público de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás. Vocês que estão aí na estrada há 10, 15, 20 anos, vocês podem falar isso melhor do que eu. A turma que vocês formaram no ensino médio de 10 anos atrás, o perfil da turma era totalmente diferente da turma de hoje. Sim. Totalmente diferente. Sim. Por que a nossa maneira de trabalhar ela tem que ser a mesma? Se o público é diferente. Pergunta para vocês refletirem hoje, depois da nossa mentoria. Por que só o nosso aluno muda e a nossa maneira de trabalhar não muda? Por que o aluno de hoje, com todo o universo tecnológico à disposição dele, ele tem que se adequar à minha aula expositiva de cuspe-giz? Então, hoje, o que a gente precisa fazer? Começar a pensar fora da caixa. Para quê? Para que a gente possa, de uma forma inteligente, mostrar que nós podemos até ser substituíveis, mas nós somos imprescindíveis. Sem a intervenção do professor, a tecnologia não serve de nada. Ô, Luciano. É Iracema. Olha só, nessa perspectiva aí, eu vivencio isso com diferentes idades, né? Por exemplo, os meus alunos da alfabetização têm 7 anos. Quando eu comecei, a gente sempre trabalhou com o caderno lá, com o ditado escrito, a formação de frases no caderno, né, a leitura direto lá no livrinho. Hoje, os meus alunos, o que eles reivindicam? O ditado no chat, a leitura direto na tela. Eles já não aceitam, né? Eu falar assim, hoje nós vamos contar uma história. Ô, professor, onde que eu acho essa história? Então, ele grava tutorial e manda no grupo. Ele utiliza a tecnologia a favor dele. Aí eu costumo dizer que eu fico com pena desses alunos no futuro. E se amanhã ele encontra aquele professor só do livro didático do quadro giz? Quem vai sofrer? O professor ou o aluno? E aí, a outra perspectiva da educação especial, como assim, o meu município é até um fato de pesquisa. Nós não temos surdo, sabe? E a gente tem um grande número de alunos com baixa visão e cegueira. A gente tem alunos nessa perspectiva. E aí, a tecnologia para esse grupo, para o deficiente intelectual, eu preciso ensinar a usar a tecnologia para a autonomia e para a mobilidade dele. Então, o baixa visão, o cego, né? Ele vai receber o material lá do Estado, por exemplo, o PET, mas eu preciso ensinar que ele tem um leitor de tela, que ele pode usar, que ele tem alguém que vai fazer essa leitura para ele, né? Que ele não precisa estar lendo lá na tela. Então, nessa caminhada de pandemia, foi importante ensinar até a utilizar o telefone e o WhatsApp e o gravador de voz, porque ele pesquisa e busca. Iracema, eu vou juntar o que você acabou de falar com a frase do Henrique, que ele falou assim, mas na área técnica é mais difícil. Henrique, olha isso. Professoras de educação infantil e primeiro ano, que trabalham com alfabetização, né, quando o aluno começa a escrever, né, começa a escrever o seu próprio nome. Olha que legal. Existe uma dificuldade e um caminho árduo a ser trilhado quando ele começa a escrever as primeiras letras, correto? Isso. Até o traçado das primeiras letras, né? A gente trabalha, por exemplo, no segundo ano. A letra possível. Professora, olha a proposta que eu trabalho. Geralmente, quando eu trabalho em apoio com uma professora de educação infantil, que ela está com essa dificuldade. Eu vou compartilhar uma tela com vocês novamente e vou mostrar para vocês uma ferramenta que é muito simples e que não precisa de grandes conhecimentos tecnológicos para você poder trabalhar com o seu aluno. O Paint. Todo mundo conhece?
Você acredita que eu tenho dificuldade nesse pente até hoje e utilizo Olha o que legal. Jambô com maior facilidade? Olha isso aqui. Eu faço uma linha reta. Não, calma aí. Não é essa linha. Vamos para uma linha reta. Cadê a linha reta, Luciano? Vamos lá. Fiz uma linha reta. Para a gente, isso é muito difícil. Mas para eles, isso é chiclete. Olha que interessante. Pega a ferramenta lápis e pede para eles escreverem o próprio nome. Eu utilizo online com eles o Jambô. Encostando na linha. Eles utilizam, assim, melhor do que eu o traçado. Olha, eu falo para vocês. Vou confessar aqui para os amigos. Eu nunca consegui. Eu nunca consegui botar todas as letras certinhas encostando na linha. Mas eles, isso aqui vira uma disputa, vira uma gamificação em sala de aula. Se tiver valendo batom ou chiclete, aí o negócio fica mais louco ainda. Eles ficam loucos com isso aqui. Eles ficam loucos. Porque isso aqui, você está trabalhando a coordenação motora em nível hardcore. É um negócio muito, muito louco isso aqui. A coordenação fina no mouse, para ele poder colocar todas as letras em cima da linha, é um negócio muito difícil. Muito difícil. Só que para eles, pessoal, isso é chiclete. Isso aqui é brincadeira de criança. Aí quando eles falam assim, professor, eu consegui. Conseguiu, então agora a gente vai melhorar. Agora a gente vai melhorar. Por quê? Porque agora é o verdadeiro desafio que vai valer, né, o batom, o chocolate, enfim. Ó, são 2 linhas e aí você tem que encostar a letra em cima e embaixo. Hoje existe uma coisa que a gente fez muito na nossa época, que se você falar isso hoje em sala de aula ou numa reunião de professores ou de pais, você é quase excomungado, né? Enfim, vão querer cortar seu pescoço. O famoso caderno de caligrafia. Se você falar em caligrafia hoje numa reunião de pais ou numa escola, vão pedir a sua cabeça no dia seguinte. Só que nós sabemos, na nossa época, quem tem a letra redondinha, o que foi através do caderno de caligrafia. Eu não vou entrar aqui em teorias de alfabetização e coisas do tipo. Mas você não pode negar que um processo como esse, que você está trabalhando a coordenação fina, a coordenação motora fina do aluno, num nível de extrema complexidade, e ele está fortalecendo os músculos do punho com a utilização de uma tecnologia que, para ele, é chiclete. O seu objetivo final está mais do que alcançado. Conseguiu compreender isso, Henrique? Eu utilizei a ferramenta. Na verdade, qual era o meu objetivo? Eu queria trabalhar a coordenação motora fina do meu aluno com o nome dele, fazendo o nome dele. Eu só utilizei a ferramenta para alcançar o meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Fortalecer a coordenação motora fina. O que eu precisei para isso? Criatividade. Olhar para a ferramenta e saber como que ela pode me auxiliar. Eu olhei para o Paint e falei, poxa, o Paint pode me ajudar nesse sentido. É aqui que eu vou. A grande dificuldade, Henrique, que nós precisamos desconstruir é que nós somos conteudistas. Nós criticamos muito isso. Mas a nossa formação foi conteudista. Nós somos oriundos das décadas de 80, 90, 2000, ainda tinha uma formação conteudista. Só que essa formação conteudista ela é totalmente utópica com a necessidade da educação do dia de hoje. E hoje a gente já questiona se tudo aquilo que está num capítulo de um livro vai gerar aprendizagem, ou se tem 10% de aprendizagem ali e o restante é conhecimento. Luciano, você foi muito generoso falando 80, eu sou de 60.
Foi o respeito aos cabelos brancos. Respeito aos cabelos brancos. Luciana, tem uma coisa também, por exemplo, eu estou com um livro com um aluno, né? E nesse livro, ele geografia, ele tem, vamos dizer, uns 2 ou 3 mapas. Aí, o que é que eu faço com eles? Em vez de trabalhar a leitura do texto, eu vou trabalhar com ele a leitura do mapa. Aí, eu vou trabalhar com ele a leitura do mapa, porque quando você olha a figura, você olha a imagem, vai te dar todas as informações que tu queira, desde quando que tu domine o conhecimento do mapa, vai te dar essa informação que está no texto. Então, eu faço a leitura com eles do mapa, porque quando eles forem fazer as provas do Enem ou prova externa, ele vai precisar dessa informação a curto prazo. Né? Ele vai ter um tempo limitado, e se ele aprendeu a fazer a leitura no mapa, depois ele vai pegar o texto dele, que vai estar ali, e vai fazer a leitura. Mas o mapa, ele vai ter que saber o que é latitude, o que é longitude, por que existem essas divisões, e o conteúdo que está dentro de cada mapa. Mapa de vegetação, os biomas, mapa de geologia, mapa de hidrografia, vegetação brasileira. Então, assim, você trabalhando isso com eles, ponto a ponto, dentro do mapa, você vai estar ali passando essa instrução a curto prazo, e ele depois vai se certificar dos textos que está no livro dele. Então, isso também eu faço. E a leitura não fica chata. Com certeza. Legal. Pessoal, a minha preocupação hoje era conhecer melhor vocês. Meu planejamento para hoje era conhecer melhor vocês, escutar um pouco vocês, me apresentar. Semana passada não deu tempo, até porque eu entrei só para a gente poder ter o primeiro contato. E hoje começar a tirar vocês, começar a provocar vocês, para que vocês venham realmente a pensar fora da caixa. As tecnologias, pessoal, elas não são bicho de 7 cabeças. Elas só vão levar a gente a trabalhar de maneira diferente. Mas detalhe, elas não vão nos substituir. Elas dependem de intervenções nossas. E é isso que eu quero, a partir de agora, começar a trazer isso com vocês. Ok, pessoal? Eu entendo que Sim, Luciano, ok. Eu entendo que a gente vai agir como um mediador para os alunos entre o resultado... Essa é a palavra. Essa é a palavra. É isso aí. Professor Pessoal, Luciano. Simone. Tudo bom? Boa noite a todos. Simone. Desculpe, professor. Eu fiz o comentário lá que eu estava de viagem, acabei de chegar do meu trabalho. Eu moro numa cidade não tão próxima e trabalho em outra, então por isso que às vezes eu perco as mentorias. Mas eu vim ouvindo dentro do ônibus o quanto que pude. E assim, só para endossar as palavras das outras colegas que majestosamente falaram, né, dos colegas, por causa do Henrique que está aí. E, assim, professor, está sendo muito difícil, está sendo um momento muito difícil. Eu estou trabalhando aqui, eu moro no Piauí e trabalho no Maranhão. E aqui no Piauí, eu trabalho numa escola particular, e nós já estamos trabalhando no ensino híbrido, onde meus alunos, eu tenho 10, 15 alunos presenciais, e os outros estão em casa. Então, estou tecnológica, com microfone, com a câmera na minha frente e tudo mais. E eu estou sentindo dificuldade, muita mesmo, em trabalhar ao mesmo tempo tudo isso, questão de livro, questão de conteúdo, nesse novo parâmetro, nessa nova modalidade. Para mim está muito difícil. Ontem eu passei uma atividade para os meninos, como minha disciplina é o espanhol, eu passei uma atividade para eles descobrissem nós trabalhássemos, eles descobrindo através da cultura, da alimentação e da infinidade de coisas que tem na Argentina. E
Quando eu passei esse conteúdo, eu pedi que eles trabalhassem me colocando de uma forma diferenciada, usando as tecnologias. E aí eu dei o exemplo do Canva para eles trabalharem. Professor, foi assim assustador para eles. Eu trabalhando com aluno do 9º ano, foi assustador, porque eles não conhecem, não perguntaram o nome, como é, professora, aí eu tive que parar a aula, né, de conteúdo e tudo mais, para falar sobre a tecnologia. Aí eu sugeri também que eles utilizassem mais. Vocês podem utilizar o TikTok para apresentar seu trabalho. E aí eles foram, aos poucos, tomando gosto pelo que eu estava falando. E eu disse, gravem o conteúdo de vocês, nas técnicas que eu dar uma faça uma forma que vocês acharem melhor, né? Vocês quiserem falar da minha fazer essa abraçação bem pode falar tem várias, mas tem dizendo, professor, mas é muito difícil, porque eu já não existe uma chamação não. E aí como fazer, né? Fazer fácil, né? Como fazer, como vai fazer, é Nós vamos, a partir de hoje, começar a nos ajudar a resolver esse tipo de problema. A ideia é, a partir de hoje, a gente desconstruir essa dificuldade nos ajudando. Existe uma metodologia ativa que se aplica hoje em sala de aula. Quando a gente fala de metodologia, a gente chama assim, de abordagens. Essas abordagens, a gente utiliza muito aos alunos. Só que isso é verdade. Está cortando, Luciano, cortou Vocês agora. estão ouvindo? Está sem som, Luciano, está sem som. Professor. Professor, nós não estamos lhe ouvindo. Deve ter perdido a conexão, não? Está sem som. Madalena, que bom que você está melhor, viu? Eu orei muito por você. Obrigada, minha irmãzinha, obrigada. Graças a Deus. Eu fui na médica, a médica disse, Madalena, você passou a perna na Covid. Eu disse, foi. Eu dei uma rasteira nela, caiu lá adiante. Que bom. Graças a Deus. Nossa. Graças a Deus. Graças a Deus. Adriana, tudo bom? Tudo bom, sim. Não, Luciano não voltou, não. Voltei, pessoal. Agora sim. Ok. Beleza, voltei. Então, olha só, pessoal. Essa necessidade da gente aprender em pares, ou seja, trocando essas informações, deixa a gente um pouco desconfortável. Sabe por quê? O professor, ele é professor quando ele detém todo o conhecimento. Isso nos foi cobrado todos os dias, desde o dia da nossa formação. O excelente professor é aquele que tem resposta para tudo. E as tecnologias mostram que a gente não tem resposta para tudo. Verdade. Então, isso a gente não pode fazer com que a gente se sinta menos. A gente precisa colocar a tecnologia no lugar dela, que é apenas uma ferramenta. O nosso saber, ele ainda é válido, só que ele precisa hoje sofrer uma atualização. Não no que passar, e sim como passar. Os nossos alunos estão cobrando de nós hoje uma outra postura, uma outra metodologia. E isso está nos trazendo inquietações, como é o caso de Simone, que está se sentindo sobrecarregada, desmotivada, triste. Isso aí, Simone, não é só você, não. É o Brasil inteiro. É todo mundo hoje que está em sala de aula, está sentindo a mesma coisa que você está sentindo. Eu estou falando isso para você porque eu trabalho como coordenador hoje, eu estou do outro lado. Eu já tive dentro de sala de aula. Sinto muita falta.
sinto muita falta. Mas eu acho que hoje eu estou conseguindo ajudar mais estando na coordenação. Eu consigo caminhar do lado dos professores, fazer meio que o papel de psicólogo. Sentar com ele e falar assim, vem cá, meu querido, senta aqui, vamos conversar. Quantos professores, às vezes, me chamam pelo Zap, pelo telefone, fora do horário, para poder colocar essas angústias. Entendeu? Então, assim, fique calma. Essas mentorias aqui vão servir para isso, para a gente poder falar, colocar os anseios, compartilhar as inquietações e vamos caminhar juntos. Uma coisa é certa, a pandemia vai acabar. O ensino híbrido não. Meu Deus. O ensino híbrido, ele veio para ficar. Não adianta a gente achar que quando chegar a última pessoa a ser vacinada, a gente agora não vai precisar mais fazer live, não vai precisar mais falar de tecnologia. Não. Não vai ter como mais. Ok? Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Já estou com saudades. Até quarta-feira que vem. Até quarta. Eu preciso entrar Mas numa já live. acabou? Já acabou. Não é até às 9, não? Já acabou. Tava tão bom, não foi, Adriana? Pois é, agora que estava entrando um engajamento aí. Não é? Posso começar? Luciano já começou aprendendo com o Everton tirar o doce da boca da criança. Justamente, pois é. Mas aí é que tá. Então, mas aí que tá. Somos Educatom. Somos Educatom, entendeu? O Everton, o Luciano, a metodologia é a mesma. Somos Educatom. Né? Para vocês ficarem contando as horas para quarta-feira que vem. Vocês vão contar as horas para quarta-feira que vem. Luciano, aí é o quê? Próximo capítulo, senão fica sem motivação, né? Pessoal, lembra da novela antigamente que falava assim, chegava no sábado, na hora que aquela pessoa, aquele bandido ia morrer, aí entrava cenas do próximo capítulo. Aí você ficava sábado, domingo, esperando segunda-feira, pelo amor de Deus, pro bandido morrer no último bloco da segunda-feira. Mas ninguém perdia a novela segunda-feira. Verdade. Quarta-feira que vem, próxima quarta-feira, a gente não mata o bandido, mas a gente vai diminuindo a dificuldade com a tecnologia. História de Simone, cena da próxima quarta-feira. Conseguiu desenvolver com os alunos o gosto pela tecnologia ou não? Sim, a ideia é essa. Se eu conseguir passar um pouquinho disso para vocês, eu já fico feliz. Pronto! Pessoal, prazer. Muito bom estar com vocês. Até quarta. Beijo grande para todos. Se cuidem. Se Deus quiser. Bom descanso. Valeu, Henrique, prazer, querido. Igualmente, Luciano. Um abraço. Falei com você. Um abraço. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Aí,